Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E antes de tudo mais, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês darem aquele like, compartilhar com os colegas e clicar no sininho de notificação, certo? Hoje nós iremos falar um pouco sobre recuperação de créditos tributários. Por que esse ramo, não só do direito tributário, mas também da contabilidade, é tão importante para você que é empresário, certo? A recuperação de créditos tributários, especialmente no que se refere às empresas do Simples Nacional, que são abarcadas por microempresas, que são os microempreendedores, e as empresas de pequeno porte, certo? Até 4,8 milhões, cujo faturamento não ultrapasse esse montante, certo? A recuperação de crédito ela é extremamente importante para essas empresas, não só para essas empresas, mas também para empresas que optaram pelo lucro real e pelo lucro presumido, certo? A recuperação de créditos ela deriva de uma situação na qual a tributação que foi feita primeiramente se deu de forma indevida ou se deu a maior. Ou seja, o que significa isso? Quer dizer que o empresário, no momento em que houve a apuração da tributação, dos tributos que ele deveria pagar, né, essa apuração acabou se dando de forma errada e o empresário acabou pagando mais do que ele deveria pagar ou pagando indevidamente. O que seria isso, pagar indevidamente? Seria pagar sem necessitar pagar, certo? Ou seja, seria estar pagando por um tributo sem a necessidade de pagar por ele, certo? Especialmente dentre as empresas do Simples Nacional, nós temos a recuperação de créditos do PIS e da COFINS, certo? O que seria isso? Se daria de que forma? Se daria da seguinte forma: recuperação de créditos de PIS e COFINS monofásicos se dá em razão da sua própria natureza monofásica. O que quer dizer monofásico? Suponhamos que nós tenhamos uma empresa que a atividade principal dela, a atividade operacional dela é a revenda de mercadorias, certo? O que seria a tributação monofásica? Como a empresa está apenas revendendo mercadoria, em outra fase dessa cadeia produtiva, esse produto, essa mercadoria já foi tributada, certo? E o que a legislação fala sobre a tributação monofásica? Que em toda a cadeia produtiva daquele produto, em toda a cadeia que aquele produto for passar, seja da indústria para o atacadista, seja do atacadista para o varejista, do varejista para o consumidor final, apenas uma empresa, em apenas uma das fases, vai ser responsável pelo recolhimento do PIS e da COFINS referente a toda a cadeia produtiva. Ou seja, isso significa que o PIS e o COFINS na tributação monofásica vai ser recolhido uma única vez, de forma que as demais empresas da cadeia produtiva não precisarão recolher o PIS e a COFINS. Dessa forma, muitas empresas, por não observarem, essa tributação monofásica, muitos, até mesmo contadores, por não observarem essa tributação monofásica e não classificarem adequadamente os produtos, porque cada produto tem a sua classificação. Cada produto, cada mercadoria, ele tem um código, ele tem um NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, que é um código que identifica aquele produto mostrando que tipo de produto é aquele. Ou seja, para que ele serve, qual que é a finalidade dele, como que ele foi produzido, quais os acessórios daquele produto, certo? Então nós temos uma série de códigos, seja do NCM, seja da CST, que é o Código da Situação Tributária, seja CFOP, certo? Nós temos uma série de códigos que identificam o produto de forma a poder dizer se aquele produto enquadra-se como um produto de tributação monofásica ou não, certo? E é exatamente nesse ponto que muitos profissionais deixam a desejar no quesito de identificar qual tipo de tributação daquele produto, certo? E muitas vezes, por não identificar quais produtos são, por não fazer a distinção de quais produtos são monofásicos e quais não são, é que muitos produtos monofásicos acabam sendo tributados por muitas revendedoras, muitas empresas que revendem esses produtos. E é exatamente aí que entra a recuperação de créditos,
Por quê? Porque esses produtos acabam sendo tributados quando não deveriam ser. E essas empresas acabam recolhendo esses tributos, né, indevidamente. E a recuperação de créditos existe exatamente para poder fazer com que aquele valor que foi pago indevidamente pelo empresário seja devolvido para ele, certo? Então é exatamente nesse ponto que entra a recuperação de créditos tributários. A recuperação de créditos tributários, ela não ocorre só na seara do PIS e da COFINS. Ela pode ocorrer em qualquer tipo de tributo, especialmente nesses tributos indiretos, IPI, ICMS, PIS, COFINS, né? Dentre outros, né, tributos que têm essa natureza indireta, essa natureza comercial, essa natureza derivada do desenvolvimento de uma cadeia produtiva, é que nós podemos identificar a recuperação de créditos tributários, certo? E quando nós falamos nessas empresas que podem recuperar tributos, que tipo de empresas seriam essas? Quais são os principais segmentos que nós poderemos identificar que tais produtos vendidos, tais produtos comercializados por esses estabelecimentos são caracterizados como monofásicos e, por consequência, não precisam ser tributados e o empresário não precisará recolher alguns tributos, como PIS e COFINS, referente a esses produtos. Quais tipos de segmentos? Quais estabelecimentos? Bem, dentre os principais nós temos aqueles estabelecimentos que são de autopeças, certo? Ou seja, autopeças de carros, caminhões, pet shops, supermercados, farmácias, perfumarias, funilarias, certo? Empresas que revendem pneus. Então, esses são os principais segmentos, nos quais a gente pode identificar, né, a existência de tributação indevida, a existência de não selecionamento adequado de produtos como monofásicos ou como de tributação normal, certo? E é exatamente aí que entra a recuperação de créditos tributários, que é para poder devolver, como eu já havia dito, esses tributos pagos indevidamente ou tributos pagos a mais do que deveriam ser pagos para os seus empresários, certo? Ah, Carlos, então me explica o seguinte, já que isso parece tão bom, me explica quais são os riscos, quais são as consequências de se fazer, porque tem consequências em se fazer a recuperação de créditos tributários, não é? Então, quais são? Então, a principal consequência, a principal dúvida e o principal medo de muitos empresários ao fazer a recuperação de créditos tributários centra-se exatamente no fato de, se eu for fazer isso, se eu fizer a recuperação de créditos, se eu fizer com que o fisco, com que o governo devolva para mim créditos, então isso significa que eles poderão me fiscalizar. Se eles poderão me fiscalizar, eles poderão encontrar alguma irregularidade na minha empresa, poderão aplicar multa, poderão fazer com que a minha situação, que até então estava legal, piore, certo? Errado. Por quê? A fiscalização, embora tenha esse risco, eu digo, para as empresas do Simples Nacional, raramente a fiscalização por parte da Receita Federal ocorre. Raramente a Receita Federal vai auditoriar a sua empresa para poder tentar encontrar alguma irregularidade e aplicar alguma multa em cima disso, certo? E com base nisso, nós temos uma outra atividade desenvolvida por profissionais da área contábil e profissionais da área tributária, que é o compliance. Se você unir a recuperação de créditos tributários ao compliance, é extremamente improvável que, primeiro, você venha sofrer alguma fiscalização por parte da Receita Federal e, segundo, mesmo que você venha sofrer alguma fiscalização, não vai encontrar nada, porque o profissional do compliance tributário tem como objetivo exatamente selecionar todas as irregularidades da sua empresa, as irregularidades fiscais da sua empresa e sanar todas elas. Então, quando o fisco vier te fiscalizar, o profissional do compliance tributário já consertou todos os erros, já corrigiu todas as irregularidades e você não vai precisar se preocupar. E além disso, um grande benefício aos empresários da recuperação de créditos tributários é exatamente o custo inicial zero, certo?
Aquele empresário que precisa, que sente a necessidade de fazer uma recuperação de créditos, que sente que está pagando tributos muito a mais do que deveria realmente pagar, esse empresário ele terá um custo inicial zero para poder fazer a recuperação de crédito. Não se cobra no início do processo de recuperação de crédito. Certo? E outra, mesmo que venha uma cobrança posterior, essa cobrança vai ser em cima de valores que já estão com o fisco, vai ser em cima de valores que foram dados ao fisco. Então, você empresário sequer vai precisar desembolsar alguma coisa para poder fazer a recuperação de crédito tributário. Por isso é que a recuperação de crédito tributário é muito vantajosa para você, certo? Então, a recuperação de crédito tributário em resumo, isso que eu acabei de dizer para você, é a recuperação de valores que foram pagos indevidamente, os valores que foram pagos é maior, certo? Eu espero que tenham entendido. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais!